Mais uma vez, a lei é criada e reduzida a escrito, e ficamos com a sensação de que quem escreve a lei não tem bem noção da realidade. Bruno, Simplex entrou em vigor há pouco mais de 6 meses. Qual o balanço? Ok. Portanto, o Simplex, só para que toda a gente esteja enquadrada, entrou em vigor uma parte em janeiro, a outra em março. Basicamente a ideia, o que era simplificar todo o processo de licenciamento e tudo o que tem a ver com a habitação. Isto porquê? Para que, teoricamente, o processo de construção e a tomada de posse e utilização do imóvel fosse muito mais rápida. Passado 6 meses, já coisas estão a correr bem, outras estão a correr menos bem. Ok, vamos começar pelo que está a correr menos bem, talvez. Ok, então o que é que está a correr menos bem? Está a correr menos bem porque, infelizmente, está a ser vendido gato por lebre. Passo a explicar. Como a lei, quando foi redigida a escrito, não foi específica, para variar, porque em Portugal nós padecemos sempre disto, então fica ao critério de quem está a interpretar a lei. O que é que eu estou-me a referir? Estou-me a referir, nomeadamente, a questão de podermos vender um imóvel sem ter a licença de utilização da mesma, ou chamada também licença de habitabilidade. O que é isto? Então, até 1951, os prédios não precisavam de ter esta licença, portanto, não existia. Depois foi criado o regeu, que basicamente veio dizer que, a partir daí, para um imóvel ser habitado, necessitava de ser licenciado pela Câmara Municipal da zona onde estava esse imóvel. Então, a partir de 1951, todas as casas que foram construídas, para serem transmitidas a outra pessoa, têm que ter uma licença de utilização ou de habitabilidade, conforme as pessoas quiserem chamar. E é este documento que faz com que diga que a casa está completamente legal. Até a entrada do Simplex, se eu quisesse vender uma casa que fosse posterior a 1951, no dia da escritura, quem estivesse a fazer a mesma, fosse o advogado, ou fosse o notário, ou o conservador, exigia que fosse apresentado a licença de utilização e exigia que fosse um documento original. Com a entrada em vigor do Simplex, o que veio dizer é que, isto agora vai depender da forma como cada um vai ler a lei, mas basicamente diz que eu não tenho que apresentar a licença de utilização. O facto de na lei estar escrito que eu não tenho que apresentar, algumas pessoas estão a interpretar, e estou a falar de algumas pessoas, falo de particulares, de mediadores imobiliários, falo de conservadores, de notários e por aí adiante. E então interpretam em que eu não tenho que apresentar, logo pode existir ou não. Então o que é que está a acontecer? Até janeiro deste ano, se eu não tivesse esse documento, o conservador ou o notário ou o advogado bloqueava a escritura e dizia: não pode ser feita a escritura porque eu não posso confirmar que a casa está legal. Com a interpretação deste Simplex, o que veio a ser interpretado por algumas pessoas é que ela é omissa. Então o que é que faz a pessoa que está a redigir a escritura? Diz que, como não consegue confirmar que a mesma está legal, diz que não tem nenhuma responsabilidade sobre esse tema, e as pessoas, quem vende e quem compra, é que assumem o risco da casa não estar legalizada. Sendo que o comprador é que vai assumir o risco. Neste caso, quem está a assumir o risco todo é o comprador. Por sua vez, temos aqui um problema. É que 90% das pessoas que compram um imóvel não têm noção dos riscos que correm com isto. Porquê? Subentendem que o Estado, quando faz uma lei, é para salvaguardar as pessoas, e infelizmente nesta parte eu acho que o Estado não está a salvaguardar quem está a comprar. Isto porquê? Porque quando o comprador assume que conhece que a casa não tem licença de habitabilidade ou que não foi apresentada a mesma, o que está a assumir é que, de um momento ao outro, se vier a comprovar que a casa não está legal, a mesma poderá ter que ser demolida. Isto por ordem da Câmara Municipal. E quando eu comecei a dizer que as pessoas estão a comprar gato por lebre, tem a ver com isto. É que eu hoje compro uma casa e, acreditando que a pessoa que está a ler a escritura domina a matéria, acreditando também que o Estado, quando redige a lei, é para me proteger a mim, que estou a investir o dinheiro da minha vida naquela compra de imóvel, então a partir daí eu acho que está tudo certo. Também, como às vezes ouço os meios de comunicação social a dizer que é possível se vender sem apresentar a licença, mas estamos a confundir o que está na lei.
A lei não diz, em nenhuma parte, que o imóvel pode ser vendido sem licença. A lei o que diz é que não precisa de apresentar a licença, que são coisas distintas. E, por sua vez, o notário, o conservador, o advogado, quem está a regir a escritura, também não se atravessa nesta parte. Eles não dizem que não é preciso apresentar a licença. O que dizem na escritura é que eles não podem confirmar a mesma e que fica a responsabilidade de quem compra assumir estes ônus. O que as pessoas não sabem é que um dia precisam de fazer alguma coisa. Vão à Câmara pedir qualquer requerimento que tenha a ver com aquela casa. E a Câmara vai fazer uma vistoria. E vai, nessa altura, confirmar que o imóvel, se calhar, não tem licença de habitabilidade. Grande problema. Poderá vir uma ordem de demolição daquele imóvel ou de uma parte parcial da casa. E isto é um risco que, pela falta de informação, as pessoas estão a comprar casas. Aliás, eu ainda há dias vi imóveis a serem promovidos na internet a dizer, ao abrigo do Simplex, a casa não tem licença de habitabilidade, portanto logo pode ser vendida. Isto é falso, porque a lei não diz isto. A lei o que diz é que eu não tenho que apresentar. A lei não diz que eu posso ir a casa sem ter uma licença. Pronto, então é preciso ter aqui muito cuidado nesta questão. Curiosamente, tradicionalmente os bancos são os maus da fita, não é? Por norma. Os bancos complicam as coisas, às vezes não facilitam, mas curiosamente, desta vez até os bancos estão a ser amigos das pessoas. Porquê? Porque, embora a interpretação da lei possa ser essa que acabámos de falar, mas o banco diz, não, calma. Então eu estou a emprestar o dinheiro à pessoa A, que está a comprar o imóvel B. Na prática, o banco faz uma hipoteca sobre aquele imóvel. Ou seja, a única garantia real que o banco tem é o imóvel, porque a pessoa pode ir embora, mas o imóvel fica sempre lá. E então o banco, em caso de incumprimento, pega no imóvel, vende e recupera o dinheiro que emprestou àquela pessoa A. Então, curiosamente, o banco está a exigir que seja apresentada a licença ou um outro documento que comprove que o imóvel é anterior a 51 e que não sofreu obras de ampliação posteriores a essa mesma data. Então, o banco a estas pessoas está a fazer um favor enorme. Porquê? Porque está a se colocar numa posição de salvaguardar aquela pessoa. E agora pergunto, mas o banco de repente virou o bom da fita? Não. O que o banco está a fazer é a proteger os seus interesses. Porquê? Porque o banco sabe, se precisar de executar aquela casa e pô-la no mercado, sabe que vai precisar de ter esta legalização feita. Então o banco não quer ser ele a fazer, quer é ter a certeza que isto é feito antes de passar para o nome daquele cliente que também será o cliente dele. Portanto, então, neste caso em particular, o banco até está a ter aqui um papel bastante interessante e está a salvaguardar o interesse de muita gente. Muito bem. Então, e pelo outro lado, o que é que está a funcionar? Muitas coisas que estão a funcionar bem, nomeadamente na questão das exigências que, por incrível que pareça, mas ainda estavam na lei. Por exemplo, se eu quisesse fazer um projeto de uma nova habitação, seja apartamento, seja casa, eu tinha que, por exemplo, na casa de banho ter uma banheira, embora não utilize. Porque não é fácil, por exemplo, uma pessoa com 60 e tal, 70 anos, estar a passar a perna por cima da banheira. Tinha que ter, por exemplo, um bidé, que é uma coisa de hoje também que já não é utilizado. Não podia, por exemplo, ter uma cozinha open space. Então o que é que era feito? Aquilo que nós víamos com muita frequência. Por exemplo, nos apartamentos. Nós comprávamos um apartamento em construção e dizíamos, olha, senhor construtor, eu não quero banheira e quero uma base de duche. E o construtor dizia, não pode ser. Portanto, eu tenho que pôr a banheira. Passava lá a fiscalização da Câmara e depois disso retiravam aquela banheira que ia para o lixo. Portanto, era um custo desnecessário para depois colocar uma base de duche. Portanto, isto não fazia grande sentido. Claro. A lei veio dizer que isso já não é obrigatório. Se eu quiser agora ter uma casa de banho sem banheira e sem bidé, já é possível. Se eu quiser ter uma cozinha open space, já é possível. E depois veio também fazer uma coisa que eu acho que está a começar a funcionar muito bem, porque as câmaras ainda não estão a conseguir acertar com este timing, mas acredito que é uma questão só de tempo. Então, o que é? Se eu quiser meter um projeto para a minha casa, a Câmara tem um tempo máximo de resposta de 120 dias. Num passado havia muito dilema que é, mas desde quando é que começa a contar o tempo? A lei agora está clara, através do Simplex, e diz que esse tempo começa a contar desde o dia que eu entrego o projeto na Câmara. Portanto, o dia do requerimento. Diz também que a Câmara só pode pedir documentação uma única vez durante este tempo todo. O que é ótimo, porque a Câmara, sabemos às vezes que para ganhar tempo pedia documentos uma semana, passado 2 semanas pedia mais um documento e por aí adiante. Também havia a questão que cada Câmara pedia documentos conforme lhes desse jeito. Agora a lei também está clara e diz o que é que a Câmara está proibida de pedir.
que eram documentos que eles já tinham, às vezes pediam para atualizar, por exemplo, uma caderneta, uma certidão. Isto não fazia qualquer sentido, porque a Câmara podia aceder diretamente a isto, mas pedia ao contribuinte para entregar isto. Então, em 120 dias, se a Câmara não emitir um parecer quanto àquele projeto que deu entrada, automaticamente ele considera-se aprovado. Então, E a partir daí, a pessoa pode começar a construir o imóvel. Também com a questão dos termos de responsabilidade, quer do arquiteto, quer do responsável de obra, evita que existam vistorias da Câmara à obra. O que é que isto implica? Muitas vezes, pela questão de recursos humanos, as câmaras não tinham a possibilidade de estar a vistoriar as obras à velocidade que seria o expectável e o desejável. Então isso acabou também, desde que se entregue na Câmara os termos de responsabilidade das partes, implica que a partir daí a Câmara vai emitir o documento. Que deixou de haver agora a licença de utilização, o que existe é uma autorização para habitar aquele imóvel, também com o intuito de simplificar todo este processo. E esta parte daqui está a funcionar muito bem. Acho que as pessoas ainda não estão a sentir muito este impacto, mas acredito que é uma questão de mais 1 mês, 2 meses e vamos começar a sentir o impacto das licenças estarem a sair muito mais rapidamente. Além disso, por exemplo, imagina que eu queria fazer uma construção e eu depois tinha que pedir, por exemplo, para a polícia lá estar, porque era obrigatório por lei, para fechar a estrada durante algum tempo, tinha que pedir a outro departamento da Câmara para emitir uma autorização para eu montar o estaleiro, tudo isso. Agora é feito tudo no mesmo pedido. Portanto, isto evita a burocracia, o que é ótimo.